do Senhor é o lugar em que há a verdadeira igualdade. Nenhuma outra manifestação da humanidade se iguala à Igreja do Senhor. Desde o início, Gálatas, no capítulo 3, no verso 28, diz: não há homem nem mulher, judeu nem gentil, escravo nem livre, todos são um em Cristo Jesus. Na prática, é a mesma coisa. Na Igreja do Senhor, é o único lugar na face da terra, professor Vilela, em que o doutor, o PhD, senta para aprender com o analfabeto que está pregando. É o único lugar na face da terra em que tem um analfabeto pregando e o doutor se enche de conhecimento a partir da pregação inspirada do analfabeto com base nas Escrituras. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Os negros no Brasil exerceram papéis centrais de mentoria, de liderança nas Assembleias de Deus no Brasil. Não existe esse lugar nenhum no mundo, senão na Igreja do Senhor. Só há verdadeira tolerância, liberdade, igualdade na Igreja do Senhor. Você vai daqui, eu vou daqui para Tailândia, por exemplo, vou daqui para Guatemala, vou daqui não sei para onde, como eu fui criar uma escola bíblica na Guatemala, vou daqui para Tailândia. Quando eu chego lá na Tailândia, a coisa mais difícil do mundo é achar um cristão, eu encontro o cristão. Imediatamente, o que é que eu vejo no meu coração? Um amor por aquela pessoa. Nunca vi cultura diferente, língua diferente, mas você sente um amor pela pessoa. Por quê? Porque no cristianismo todos se tornam um. Só há isso no cristianismo. Essas ideologias nefastas, satânicas, anticristãs, como é feminismo e todos os demais comunismos ideológicos, fazem, na realidade, submeter a pessoa a uma regra, a uma transformação de fora para dentro. Vá a pessoa ser contrária para ver o que acontece a ela. O cristianismo é o lugar da verdadeira tolerância, da verdadeira liberdade, o lugar em que se encontra a salvação. A Ana Paula Nogueira, ela mandou: pastor, o individualismo está cada vez mais forte. Como podemos praticar o amor ao próximo num mundo onde todo mundo parece pensar só em si? Seguindo Jesus Cristo. Foi no cristianismo que nós tivemos o Instituto da Caridade, como de fazer o bem ao próximo sem esperar nada em troca. Professor Vilela, não havia hospitais em Roma, não havia hospitais em Grécia, não havia hospitais na Babilônia. O cristianismo foi quem instituiu os hospitais. Concílio de Niceia instituiu os hospitais. O ato de se fazer um bem ao próximo sem esperar nada em troca é um ato genuinamente cristão. Tanto que os hospitais de todos os cantos, aqui de São Paulo não é diferente, Santa tem Casa. nome cristão, concorda comigo? Então, Jesus Cristo é o exemplo de cuidar do outro, de colocar o outro em primeiro lugar. A liderança cristã é uma liderança de quem serve. Então, seguir Jesus Cristo é o lugar em que você encontrará a possibilidade de ajudar genuinamente o outro sem buscar nada em troca. Faça tudo como para Deus. Isso é a mensagem do cristianismo. Nós ajudamos o outro, não é esperando nada em troca do outro, porque fazemos para Deus. Isso só existe no cristianismo genuíno. O Matheus Procópio, ele mandou: pastor, boa noite. Como agir quando Deus parece estar distante? Quando você tenta de todas as formas se aproximar, mas é como se ele estivesse fora. Ficamos sem resposta. Não sabemos como agir. Seria um falso arrependimento nosso? Eu não chegaria a tanto dizer que é um falso arrependimento, mas o que eu quero dizer é que no silêncio Deus também fala. Nós temos que ver o que é que nós temos que fazer no sentido de nos aproximar de Deus, nos debruçar sobre as Escrituras, deixar o Espírito de Deus agir em nós, entender que no silêncio também Deus fala, entender que oração não é um monólogo que só você fala. Oração é um diálogo em que você tem que escutar de Deus. Deus dá muitos sinais da sua existência e ele se mostra a quem o busca verdadeiramente. O apóstolo Paulo foi assim. O apóstolo Paulo era alguém que buscava a verdade e Deus apareceu a ele, o Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, enverede por um caminho de oração calma, buscando a voz de Deus, de dedicação às Escrituras. Procure uma igreja bíblica que gradativamente você vai entendendo que aquilo não é apenas uma religião, mas é a expressão genuína da verdade. O Gabriel Ribeiro, ele mandou: pastor, boa noite. Até onde vai a graça? Com base em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, gostaria de saber se existe uma condição que o homem possa estar em uma linha que, se o homem passar, a graça já não pode mais alcançá-la. A graça de Deus
é para todos os que se arrependem, entregam sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há nada que a pessoa tenha feito que faça com que ela esteja fora do alcance de Deus. Deus, ele é amor. Ele está aberto para todos aqueles que queiram. Ele não irá forçar a sua existência àqueles que não queiram. Mas ele está aberto a aceitar qualquer pessoa da forma que ela estiver. Da forma que a pessoa estiver, ela está apta para se entregar ao Senhor. Mas eu devo dizer, ela não continuará da mesma forma, porque gradativamente ela mesma quererá mudar e terá o auxílio do Espírito de Deus para fazê-lo. C.S. Lewis diz uma coisa interessante, diz assim, não é interessante como dia após dia nada muda, mas quando olhamos para trás tudo está diferente? Então essa mudança é lenta, é como uma mulher grávida. Cada dia ela se sente um pouco diferente. Então no cristianismo é isso. Então entregue-se ao Senhor que a mudança acontece de dentro para fora. O Paulo Mateus, ele mandou aqui, o que o senhor acha dos pastores maçons? Eles são aceitos pela igreja? No meu canal do YouTube tem um bate-papo que eu fiz com um especialista sobre maçonaria, deixando claro que a maçonaria é incompatível com o cristianismo. Maçonaria é incompatível com o cristianismo. Existem elementos que eu trato lá que é incompatível. Alguma coisa em específico? Rapaz, o que há é uma... Porque o cristianismo você deve ter Deus, Jesus, como único na sua vida. Então, se você tem uma manifestação espiritual em que você não deixa claro que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, cristianismo não é. Fale, Homer. Vamos lá. Porque, Márcio. me permita, desculpe, só para deixar claro, porque Deus ele se revela a nós. Deuteronômio 29 diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte de Deuteronômio 29 diz assim, mas as reveladas nos pertencem aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. A Bíblia é a revelação de Deus. Então, se você quer saber quem é Deus, não é você apenas achar que é um arquiteto do universo, uma grande mente, uma mente inteligente. Nada disso é cristianismo. Cristianismo é você dizer, olha, quem criou o universo é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E eu tenho argumentos para defender isso até o fim da vida. O Márcio Melo, ele mandou assim, ó. Me convença que dizimar me traz benefícios. Junto a Deus, mesmo Jesus mandando dar a César o que é de César, vender todas as posses, dar aos pobres e segui-lo. São várias coisas importantes aí. A primeira, quando Jesus diz, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ele estabelece aí a base do Estado laico. Nós somos a favor do Estado laico. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero mesmo tem cartas escritas à princesa da Saxônia dizendo que a pessoa deve ser livre para pregar com base em qualquer livro, inclusive a Bíblia. Então isso não tem nada a ver com dízimo. Isso tem a ver com a questão do Estado laico. Em que contexto essa história se dá? Jesus diz, olha aí essa moeda, qual é a esfinge que tem nessa moeda? Qual é a imagem que tem nessa moeda? É César? Dá a Deus o que é de Deus. E dá a César o que é de César. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Porque Deus está interessado na esfinge que está no seu coração. Isso é uma coisa. Outra coisa que ele falou aí sobre o dízimo. Por que o dízimo é importante? Na minha opinião, baseado na Bíblia, é o seguinte. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia não diz, onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, na minha experiência pessoal como dizimista, o que é que eu posso dizer a você? Eu sou pastor voluntário, sempre fui, nunca há 10 anos. Na minha experiência pessoal como dizimista, eu tenho a maior honra da face da terra de ser dizimista, porque eu vejo o poder de Deus miraculoso na minha vida. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a Bíblia diz, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. É isso que a Bíblia diz. Onde nós colocamos o nosso recurso, talento e nossa inteligência, é onde estará o nosso coração. Então, o fato é, se você não entender que o dinheiro pode ser um senhor na sua vida, porque dinheiro faz muitas promessas, se você não entender que é muito perigoso isso, você achará que o dízimo não é importante. Mas se você entender que você servir ao dinheiro pode lhe levar à destruição, o dízimo é um antídoto contra a possibilidade de você servir ao Deus do dinheiro. Por quê? Porque toda vez que você dizima, você está
trazendo à sua memória a informação de que tudo que você recebeu provém de Deus. Se você recebeu R$100, dizimou 10, você está entendendo que os R$100 provieram de Deus. Se daqui a pouco você está recebendo 1.000, você vai dizimar 100, é porque você vai entender que aquele valor proveu de Deus. Para os que recebem 100.000 e dizimam 10.000, vão entender que os 100.000 são provenientes de Deus. Então você está blindado da autodestruição decorrente de achar que se vier o dinheiro vai lhe levar a um lugar. Porque o dinheiro faz muitas promessas, mas diferentemente de Deus, ele não é apto para cumpri-las. O dízimo, eu não sei porque falo muito de dízimo, porque o dízimo, a cultura ataca muito o dízimo. Mas o dízimo é interessante o pessoal falar tanto de dízimo, porque só fala de dízimo quem não dizima. 100% das pessoas que reclamam do dízimo não dizimam. O que está havendo? Vamos pensar um pouco. Meu amigo, se você não quer dizimar, passe o resto da sua vida sem dizimar. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, por que as pessoas acham tão absurdo alguém entender que quer se dedicar à obra do Senhor com seus recursos, quer se prevenir de ser absolutamente controlado pelo Deus do dinheiro e usa o dízimo como uma estratégia bíblica para isso? Você sabia disso, professor? Eu ia chamar Pastor Vilela. Pode chamar. Viu? Você sabia disso, professor Vilela? Que todos que reclamam do dízimo não dizimam? Faz o menor sentido. Continue sem fazer. No momento que o entendimento não quer fazer, não faz. Não quer fazer, não faça. Mas se você fizer experimentar, de fato, o agir sobrenatural de Deus na sua vida e a proteção que você tem diante disso, você vai ver o quão maravilhoso é e você passará a vida toda sendo dizimista. O Guilherme Souza, ele mandou: pastor, os aplicativos de relacionamento incentivam a superficialidade. Qual conselho o senhor daria para jovens cristãos nesse cenário? Orar com aquela pessoa que você quer casar, ore, conheça a pessoa, conheça a família. É importante que você passe tempo junto com a pessoa para que você possa, de fato, fazer essa decisão tão importante. Eu acho o casamento uma das decisões mais importantes da vida. Poxa, certo. Não é verdade, professor Vilela? Claro. Casamento é essencial, porque é a pessoa com quem você Principalmente vai com a intenção de ter filho, né? ter filho é essencial. Então ore, busque orientação do Senhor, escute a sua família. Você veja que o progressismo, ele é perverso, porque ele diz o que o progressismo? Ele diz assim: tudo que você ouviu da sua avó e da sua mãe está ultrapassado, esqueça, aqui está a maneira de agir. Conservadorismo não é uma ideologia, sabia disso? Não. Conservadorismo não é uma ideologia. Conservadorismo é uma metodologia. O que é que o conservadorismo diz? Aqueles valores que foram aprovados no teste do tempo, no teste intergeracional, devem ser mantidos. A não ser que você tenha um argumento muito forte para mudá-los. Não é que os valores não possam ser mudados, mas você só pode mudá-los prudentemente. Tem que aplicar a mudança à virtude concreta da prudência. Chesterton já dizia assim: se você comprar uma terra e tiver uma cerca e quiser mudar a cerca de lugar, você pode, mas antes pergunte o porquê que a cerca está ali. Então os jovens hoje têm que aplicar a prática do conservadorismo. O que é a prática, a metodologia do conservadorismo? Ouvir o que sua avó está dizendo, o que sua mãe está dizendo. Ouça a sua família. Ouça a sua família. Entendeu? E os pais hoje têm que buscar, retomar a obrigação de pais. Eu não gosto dessa história de chegar para o filho e dizer assim: meu filho, eu sou seu amiguinho. O pai não é amiguinho do filho, é muito mais do que isso. O pai dá a vida pelo filho. Então, essa estrutura familiar sólida, com filhos ouvindo o pai, essa estrutura com pais que buscam no Senhor a orientação, é que faz com que as pessoas estejam protegidas contra essas armadilhas perversas. Também é claro que aquele que é cristão não está só. O Espírito do Deus, Criador do Universo, passa a habitar na pessoa. Então a pessoa busque no Espírito orientação para a própria vida, que não errará. Aqui foi. Pastor, o que faltou aí sobre esse assunto, sobre esse tema? São muitos assuntos, muitos temas, muitas questões, mas grande parte foi abordada, uma parte importante foi abordada aqui, mas acima de tudo, professor Vilela, se o senhor me permite, o que é importante dizer é que Jesus Cristo é a saída para quaisquer que forem as questões. Muita gente está sofrendo hoje, vivendo uma vida atormentada, sem esperança, uma vida sem propósito. E deve saber que, se de fato se render, entregar sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida será radicalmente transformada.
encherá de propósito. Não é que a pessoa deixará de ter problemas. De uma capa a outra da Bíblia, professor Vilela, não há nada ali que diga que a pessoa não terá problemas. O que a Bíblia garante é outra coisa. A Bíblia garante que nós passaremos pelos problemas, dificuldades e vicissitudes da vida com uma paz que excede todo o entendimento. Não é que nós não teremos problemas, mas é que nós passaremos por eles com uma paz que excede todo o entendimento. Uma outra coisa que a conversão genuína, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo proporciona, que muda radicalmente a existência, sabe o que é? Você passa a colocar as coisas na perspectiva correta. Imagine, professor Vilela, se tudo o que você fizer, você entender que está fazendo em um momento aqui temporário, que a eternidade que o espera, e tudo que você faz aqui só tem genuíno valor pelo impacto que ecoará pela eternidade. Poxa. Tudo mudará. Você será outra pessoa, cheia de propósito, de sentido. Os 24 horas do dia ficarão poucas, professor. Os 7 dias da semana ficarão poucos. Os 365 dias do ano ficarão poucos. Por quê? Porque a experiência da existência ficará à flor da pele. Existem 4 elementos que formam o sentido da vida. O primeiro elemento na infância é o do maravilhamento. Você vê que uma criança se maravilha com tudo. Uma criança pula de um banquinho, quer pular de novo, quer pular de novo, quer pular de novo. Não é assim? Não sei se o senhor tem filho pequeno, mas você tem. Então, você faz uma brincadeira com um menino pequeno, ele vai querer repetir. Não para nunca, né? Porque a experiência da vida traz a ele maravilhamento. É por isso que é importante essa fase da criança fazer uma super exposição da criança ao que é bom, belo e verdadeiro. Veja que a arte no mundo é o contrário disso, é má, feia e falsa. Você tem que buscar a arte que é boa, bela e verdadeira, a cultura que é boa, bela e verdadeira, a música que é boa, bela e verdadeira. Uma super exposição, porque é um momento do maravilhamento. Depois, gradativamente, passa-se do maravilhamento para a busca pela verdade. É aí que as questões começam a acontecer. Então nós temos que nutrir os jovens com respostas. O cristianismo é um modelo de mundo que não deve dizer não pense, apenas creia. O contrário, tem que dizer o seguinte: pense e se aprofunde. A filosofia superficial pode levar ao ateísmo. A filosofia profunda leva ao cristianismo. Aprofunde-se nas respostas que você chegará ao mesmo lugar em que você está pela sua fé. Afinal de contas, Jesus Cristo é a verdade. Não vamos fazer como Pilato fez em João 18:38, que perguntou para Jesus o que é a verdade. Perguntava para a própria resposta, a pergunta mais importante que há, e se volta e vai ter com os judeus. Depois da verdade, nós temos o elemento do pertencimento, do amor. O homem quer se sentir pertencente, amado. E Jesus Cristo é amor. Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, verso 8, repete 1 de João 4,16, diz: Deus é amor. E por fim, a da segurança. A pessoa no inverno da vida, se me permite dizer assim, nos últimos momentos da vida, quer se sentir seguro. Agora imagine, professor Vilela, o que Deus oferece. Deus oferece para a pessoa em qualquer idade o maravilhamento. Deus é grande o suficiente para maravilhar a mente de um filósofo. Deus oferece a verdade para você em qualquer momento da vida. O próprio Jesus Cristo diz ser a verdade, em João 14,6. Deus oferece o amor. Nós vimos que o próprio Deus é amor, 1 de João 4,8 e 4,16. E Deus oferece uma segurança indizível, que é de que nós passaremos a eternidade ao lado de Deus. Quer queiram, quer não, aqueles que entregaram a vida ao nosso Senhor e Salvador terão a eternidade, onde a alegria e o regozijo são eternos e infinitos ao lado do nosso Pai. Então esses 4 momentos em Cristo Jesus são encontrados e estão disponíveis a todos o que queiram. Não é que isso é barato, isso é caríssimo. A salvação é caríssima. A boa notícia não é que é barata. A boa notícia é que isso que é caríssimo já teve o seu preço pago. Pago por quem? Por Jesus Cristo no derramamento do seu sangue na cruz. Isso está disponível a todos. Bastam que se arrependam dos seus pecados. Entregue sua vida ao Senhor. Nesse exato momento a pessoa pode fazer isso. Entregue sua vida ao Senhor e tudo será transformado. Eu acho que essa é a mensagem. A mensagem importante sempre é a do arrependimento. O que eu ia pedir agora para a gente finalizar, primeiro agradecer demais tudo que a gente aprendeu aqui, tudo que foi dividido, mas fazer uma oração para quem está em casa, que pode estar passando por um momento difícil. Ontem eu falei com uma amiga minha que tentou tirar a vida semana passada. Tem muita gente que está angustiado, que está em depressão. Fala com essas pessoas que estão nesse momento de dúvida, nesse momento de escuridão mesmo, né? Estão no fundo do poço e que
podem ter uma esperança em Cristo, né? Vamos orar. Vamos câmera. orar, deixando bastante claro, professor Vilela, que tudo o que é oferecido não provém de nós, mas provém do Senhor. O que nós fazemos na oração é fazer com que as pessoas, com um direcionamento, se conectem àquele que é a fonte da bondade, a fonte da tranquilidade, a fonte da saúde, é aquele para o qual não há impossíveis, que é o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nesse podcast, Senhor. Obrigado, Pai, por toda a equipe que está aqui reunida, que o Senhor possa poderosamente tocar no coração de todos os que estão aqui nesse podcast, Senhor. Toda a equipe, o professor Vilela e todos os demais, para que tenham uma vida cada vez mais próxima de Ti, que encontrem em Jesus de Nazaré a solução para todos os problemas, a razão de ser dessa existência. Senhor, por meio do Teu Espírito agora, nós proclamamos, pedimos a Ti com o coração cheio de agradecimento, que o Teu Espírito toque no lar de todos que estão acompanhando este podcast, agora e depois, por meio das redes, que o Senhor possa